E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui a série do É Viável e hoje então teremos mais um conteúdo, no caso aqui vai ser um terraço gourmet feito aqui em São Caetano do Sul, tá? Mesma cidade que estamos localizados, fica no Espaço Cerâmica e nesse caso aqui é um apartamento de mais de 300 metros quadrados, acho que são 304 metros quadrados. O cliente, ele não mora aqui, tá? Ele já morou muito tempo nesse apartamento, mas atualmente ele está na Itália e esse apartamento ele estava deixando para alocar. Porém, ele percebeu que o pessoal não estava alocando porque não tinha o terraço gourmet, né? Então estava ali meio que aquele ambiente vazio. E todo mundo gosta de um bom churrasquinho, né? Então ele falou assim, pô, acho que se eu fizer um terraço gourmet aqui, eu vou conseguir alugar mais fácil. E não é que... Ele tinha fechado o projeto comigo, tá? Tava lá em produção, na fábrica, e aí só por ele avisar a pessoa que foi visitar o apartamento, que estava sendo feito, tinha um projeto ali de um terraço gourmet, ele conseguiu alugar, tá? Então no meio desse processo todo ele conseguiu alugar. Mas eu vou mostrar para vocês o projeto desse terraço gourmet, todos os detalhes, valor de venda, valor de fábrica, transporte, montagem. Teve um arquiteto aqui que era o genro desse cliente, também na jogada, que é o arquiteto que trabalha para mim. E então eu vou mostrar depois no final qual foi a minha margem de lucro, tá ok? Bom, então esse aqui foi o projeto que foi desenvolvido entre o genro do cliente, que é o arquiteto, e passou para mim esse projeto, tá? Então eu vou só ocultar aqui as portas e as frentes de gaveta para mostrar um pouco do interno, tá? Todo o material aqui, ele foi feito em MDF 18 milímetros, tá? Dentro, né, as caixarias, gavetas, as bases, tudo que compõe dentro do armário é no próprio branco TX. E a parte externa, a parte que é visível, ficou no branco diamante, que é aquele branco fosco, né? Ele é um branco bem branco, eu costumo dizer. Então assim, ó, nessa parte da churrasqueira e na parte da cuba, são dois basculantes invertidos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, as portas, ó. Então aqui são dois basculantes invertidos, esse e esse daqui. O resto são gavetas, sendo que no porta-tempero é uma gaveta Avante Box, que é essa gaveta aqui, que está aparecendo. Ela é uma gaveta com a lateral metálica, tá? Então ela é um quadro, né, metálico, as laterais dela, e só a base e a parte do traseiro dela, que é de MDF. E ela também tem amortecimento. E o restante das gavetas é corrediça invisível, tá? É uma corrediça que alguns costumam dizer corrediça oculta, corrediça invisível ou corrediça quadro. Também tem amortecedor. E na parte superior, nós fizemos nichos abertos mesmo, vou dar um zoom. Porém, nós deixamos aqui, ó, ele passando 25 milímetros sobre a caixaria, tá? Como aqui é tudo aberto, então até a própria caixaria é no branco diamante, né? Dá pra ver aqui, ó, caixaria branco diamante. E por que eu deixei ele avançando o tamponamento 25 milímetros? Justamente porque se um dia o cliente quiser colocar portas aqui, portas basculantes, já está preparado o móvel para receber essa porta, então ele vai ficar todo tamponado. Meu tamponamento eu gosto sempre de avançar 25 milímetros em relação à caixaria. Tem pessoas que gostam de deixar 20, 22, eu particularmente prefiro 25 e vou explicar o porquê. Principalmente quando você coloca um puxador, aquele gola, né, o puxador perfil, a porta tem 18 milímetros, mas o puxador, como ele tem aquele alumínio, né, ele vai passar 1 milímetro para trás e 1 milímetro para frente, para ele poder encaixar na espessura. Então só ali vai ficar uns 21, 22 milímetros, tá? 18 mais 2 ou 3 ali, 22 milímetros. Porém, na porta, quando for porta, né, dobradiça, sempre você tem como regular ali um pouquinho para frente, para não ficar raspando. Então eu gosto de deixar 25, porque aí eu tenho uma liberdade para trabalhar na regulagem, tanto da frente de gaveta quanto da porta. Um detalhe muito importante aqui é o ponto, tá? Os pontos de energia e ponto hidráulico. Então a gente sempre fala no Zé Viável, você tem que se atentar na hora da medição nos pontos.
E o que acontece? Esse ponto aqui, ó, que eu selecionei, ele estava aqui atrás, ó, aonde ia a churrasqueira. Então, o arquiteto, prevendo isso, ele pediu para o pessoal na obra quebrar a parede, né, e movimentar aí aproximadamente 20 centímetros para o lado direito. Então, ele livrou aonde ia ficar a churrasqueira. Então, ficou um ponto de tomada aqui, um outro ponto de tomada aqui, e aí aqui é o interruptor, tá? Esse aqui é o interruptor porque você tem umas luminárias aqui em cima, depois eu vou mostrar o ambiente, tá? O ambiente depois pronto, entregue, e vai dar para entender bem bacana. E o ponto de esgoto, ele estava nessa parte, tá? Então por isso que aqui foi colocado a torneira, a cuba, porque já tinha o ponto de esgoto e o ponto de água, né? Onde ia ser feita a ligação do sifão. A torneira que foi escolhida aqui foi uma torneira monocomando, então ela é uma torneira bem alta, tá? E a distância entre a pedra e o armário superior foi de 700 milímetros ou 70 centímetros, tá? Pode ver que aqui, ó, a elevação desse armário superior está com 1,60 m, né? E a pedra ela fica acabada mais ou menos com 90, 92. Então tem aí uns 68, 70 centímetros de espaço aqui entre a pedra e o armário superior. E aí esse armário superior ele ficou bem alinhado com a parte da porta aqui, né? Ele ficou alinhado praticamente a parte superior com a parte superior também da porta. Então ele não ficou encostado no teto, tá? Visto que aqui também era um teto rebaixado, né? Você tem ali uma sanca tabicada. Então ele conseguiu trabalhar na iluminação, fazer a iluminação embutida e deixando aí direcionado para os nichos. Outro detalhe importante também é a altura do gabinete, tá? O gabinete aqui ficou com 718. Por que 718, né? A gente gosta de tamponar todo esse gabinete. Então, se você olhar aqui, ó, você tem tamponamento no lado esquerdo, no lado direito, aqui, e 2 aqui embaixo. Por que eu não fiz um só? Porque o gabinete, quer ver, ó, a pedra, só a pedra tem 3,31 m, tá? Então, você desconta ali uma pingadeira de cada lado dessa pedra, vai ficar aproximadamente com, vou descontar uns 2 centímetros, vai ficar mais ou menos com 3,27 m, tá? De armário. Então a chapa ela tem aí 2,75 m, você vai limpar 1 centímetro de cada lado, que geralmente vem lascado, né? A chapa bruta. Então no máximo eu poderia fazer com 2,73 m. E o armário tem mais de 3 metros, por isso que eu fiz esse tamponamento aqui dividido no meio, tá? Então eu fiz dois tamponamentos. Esses tamponamentos eles podem ser só uma vista, tá? De 7 centímetros, que é no caso que foi feito, porque vai ficar por baixo. Então ele não tem necessidade de ir até o final ali na parede, tá? Até para economia. E é mais aparência, então só ali na frente. E aí a caixaria, né? Eu fiz ela com 70 centímetros de altura, com mais esses 18 de baixo, então o armário total ficou com 718 milímetros, quase 72 centímetros. Visto tudo isso que eu falei, ele ficou com aproximadamente 16 centímetros afastado do chão, tá? Como aqui é uma área gourmet, e aí é porcelanato que tem aqui, vai ser feita a limpeza, né? Então eu tenho que prever que vai ser jogado água, por isso que a gente deixa ele um pouco afastado do chão. Então você tem como jogar água, fazer a limpeza do piso e passar então um rodo, passar um pano por baixo. De 15 a 20 centímetros é onde fica um armário suspenso, tá? Então isso você pode levar como base, como regra aí, de 15 a 20 centímetros do chão. Agora eu vou mostrar então na vista superior, na outra câmera, como que eu fiz a medição final desse ambiente. Então vamos lá, peguei aqui a imagem, fiz uma impressão da imagem do projeto. E como eu informei, essa medida aqui, ó, ela tem 718 milímetros, tá ok? E entre o armário e o piso, tá? Ficou 162 milímetros. Somando 162 do chão até o armário, mais 718 da altura do gabinete, nós temos aqui essa medida final com 880 milímetros, tá? Então a pedra, ela começa a 88 centímetros do chão.
E geralmente a pedra ela tem 40 milímetros de espessura, ou 4 centímetros. Então ela vai ficar acabada, tá, na parte de cima dela com 92 centímetros. E aí, ela com 92 até o armário, tá? O armário tá aqui, ó, em relação ao chão, o armário, ele tem 1,70 m, tá? Ele começa a 1,70 m. 1,70 m menos os 92, então essa medida aqui, ó, essa medida aqui ficou com 680 milímetros, que é uma medida muito boa, entre 60 e 70 centímetros, para você colocar então uma torneira e não raspar no armário, né? E também você tem uma ergonomia legal, que 1,70 m aí também, 1,60 m, 1,70 m é uma medida considerável para um armário superior. Lembrando que o armário superior, ele sempre tem a profundidade, tá? Então essa profundidade aqui, menor do que a profundidade do armário inferior. Geralmente aqui em cima vai ter aí uns 350 ou 400 milímetros, tá? Essa parte de cima. Porque ela vai ficar recuada em relação ao armário inferior. E quando você estiver lavando uma louça, não tem problema de você bater a sua cabeça, ok? Como é que eu fiz a medição desse ambiente, tá? Foi em conjunto com a marmoraria, porque lá não tinha nem pedra, então era só a parede. A gente mediu esse ponto da parede antes de chegar na parte de vidro, né? Esse ponto aqui até o final da parede, e então tinha os 3,31 m, tá? Então aqui de cima, essa medida aqui, 3.310 milímetros, que foi a medida da pedra. Eu gosto de deixar nesse vão e nesse vão, que aqui também dá para sala, né? 2 centímetros de pingadeira nas laterais, tá? Então eu fiz o armário, esse armário aqui, eu fiz ele com 3.270 milímetros, ou 3,27 m. Com a marmoraria, nessa parte aqui, ó, ficou uma emenda, tá? Uma emenda para a área da churrasqueira. Ficou aqui, ó, 1 metro de pedra, tá? 1,11 m. Então eu fiz com 1,09 m, tá? Esse armário aqui, ó, 1.090. Ficou um basculante aqui e um gavetão aqui embaixo. Bem grande, né? 1,09 m ficou aí de gavetão. Como a gente está utilizando corrediças invisíveis com amortecedor, então não tem tanto aquele jogo, né? Por isso que eu fiz com essa largura aqui. Se fosse uma corrediça telescópica, eu já não aconselharia muito a fazer, tá? Porque ela tem muito mais jogo. Já esse outro gaveteiro, que ficou com 1.000 milímetros, dividimos ele em 3 gavetas, então a gaveta de baixo ficou na mesma altura do gavetão, e aqui em cima dividiu em 2, tanto é que nessa primeira gaveta aqui foi colocado um porta-talher, tá ok? Depois eu vou mostrar na imagem final. Esse porta-tempero ficou com 250 milímetros, 25 centímetros. Aqui tem uma outra emenda, tá? Na pedra. E essa parte final ficou com 950 milímetros. Como eu desconto os 20 milímetros de pingadeira, ficou de armário com 930. Lembrando que aqui também é um basculante e aqui embaixo um gavetão. Então você sempre tem que observar as emendas da pedra, tá? Imagina se esse gavetão, esse basculante e esse gavetão, ele viesse aqui, ó, ele ia ficar fora da emenda, tá? Então você olhando de frente, esteticamente ia ficar muito esquisito. Então eu sempre gosto de deixar a emenda da pedra com a emenda também do módulo. Aqui no meio nós deixamos o gavetão e o porta-tempero, e nessa outra emenda ficou o basculante e o gavetão. Esse tamponamento do lado direito e do lado esquerdo, os dois eles são visíveis, tá? Porque aqui você tem uma porta de correr, tá? De vidro, então para cá é a sala do apartamento. Então você consegue ver aqui na lateral, por isso que esse tamponamento eu fiz ele indo até o final. E esse aqui é a mesma coisa, você tem um vão aqui, ó. Então eu fiz ele até o final. Agora esse tamponamento de baixo, né, que eu dividi ele em 2, eu fiz então só uma reguinha de 70 milímetros, tá? Ele não precisa ir até o final lá da parede, para a economia do material. Bom, então agora eu vou mostrar aqui no software quanto ficou o valor de venda, tá? Aqui, como é no Espaço Cerâmica,
A gente acabou aplicando uma margem aí muito boa, tá, nesse projeto. Vocês vão ver, até vai ter pessoas que vão se assustar com o valor, mas realmente foi vendido por esse preço. E eu vou até colocar depois no final aqui uma foto do contrato e também o valor de fábrica, tá? Aí eu vou fazer aquela soma, valor de venda menos valor de fábrica, transporte, montagem, e nesse caso tinha um arquiteto aqui que eu paguei 10% da comissão do arquiteto. Vou mostrar quanto ficou depois o valor final e a margem, né, a porcentagem que eu tive aí de lucro. Então aqui eu vou puxar agora o orçamento. E aí ficou R$ 8.179,55 de venda. Esse cliente ele não chorou, tá? O valor que eu passei aqui foi o que ficou fechado. Até pela distância, ele estava lá na Itália, ele nem pôde vir no showroom. Então a gente meio que mandou o projeto para ele, apresentou com o valor e é isso que foi acordado. E agora eu vou puxar, deixa eu só anotar isso aqui na calculadora, 8.179,55. Vou puxar agora então o valor de fábrica. E o valor de fábrica ficou R$ 3.029,46. Então, ó, o valor de venda menos R$ 3.029,46, que é o valor de fábrica, ficou isso daqui. Aí eu paguei o quê? Eu sempre pago 4% do valor de fábrica para transporte. Nesse caso aqui, ia ficar 3, daí ia ficar mais ou menos R$ 120. Só que o transporte mínimo é R$ 150, tá? Então eu vou colocar aqui menos 150 de transporte. De montagem, geralmente a gente paga aí aproximadamente 20% do valor de fábrica, que aí daria mais ou menos R$ 660. Nesse caso eu paguei aí R$ 700, tá? Foi o que eu paguei para o montador. Então menos R$ 700, ficou 4.300 e como eu vendi 8.100 e pouco, eu coloquei aqui menos R$ 820, então menos R$ 820, que eu sempre arredondo, de comissão para o arquiteto. Me sobrou R$ 3.480,09 de lucro. Esse lucro é lucro bruto, Robson? Sim, tá? Não é lucro líquido. Por quê? Você tem aí imposto de nota fiscal, você tem a parte de material, insumos, né? Material de limpeza, que isso a fábrica não fornece. Então você sempre vai comprar um material de limpeza, né? Para poder fazer a limpeza dos materiais. Silicone à base d'água. Eu sempre costumo comprar uma caixa de parafuso de 16 mm, 4x16 e 4x30 para poder fixar os tamponamentos, tapa-furo e pano, né, para poder fazer também a limpeza. Então, além de eu comprar o produto, né, para fazer a limpeza, eu também compro o pano. E aí isso daí vai ter também um custo e o meu custo de eu ir até lá na obra. Então, eu tenho combustível, tenho o meu tempo de ir até lá. Se eu for pegar isso daí, vai me sobrar um pouco menos, é claro. Mas eu vou fazer aqui a margem como se fosse pelo lucro bruto, tá? Então eu pego o valor que sobrou, descontando o valor de venda, menos valor de fábrica, menos transporte, montagem e comissão do arquiteto, ficou 3.480. E aí eu divido ele pelo valor de venda. E me deu aqui 42,5% de margem, tá? Isso equivale a 42,5%. Se eu for tirar aquilo que eu falei para chegar até um lucro líquido, eu fiquei aí entre os 30% e 40% de lucro líquido, que é um lucro ideal, um lucro saudável para nós que trabalhamos no ramo de imóveis sob medida, tá ok? Então esse foi o lucro desse projeto. Recapitulando, é um cliente potencial aqui no Espaço Cerâmica, então a gente sempre fala para você analisar o perfil do seu cliente, se ele vai conseguir pagar, né, por aquilo que você está oferecendo para ele de produto. E aqui eu consegui até agregar um valor a mais, aplicando uma margem muito diferenciada daquilo que eu costumo aplicar. Só para você ter uma ideia, aqui eu apliquei 175% em cima do valor de fábrica. Se você pegar lá aqueles 3.000 e pouco de fábrica e multiplicar por 2,75, deu aí os 8.179 de venda. Normalmente eu aplico aí 130%, 140% de margem, tá ok? E aí vai uma dica para você, tá? Você está trabalhando com uma fábrica, verifique na sua região qual que é o potencial da sua região. Então como é que você faz isso, né? Pega um projeto, desenha ele no seu software, vê quanto ficou de fábrica. E aí esse mesmo projeto você vai numa loja de imóveis sob medida
e ver quanto que o pessoal vai te cobrar, preço de venda dele. Então você vai pegar lá o preço de fábrica e vai aplicar uma margem, que é esse 120, 130, para até equiparar o preço de venda de uma loja. E aí você vai saber quanto cobrar na sua região. Tá joia? Se você é novo no canal, se inscreva, já deixa o like e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.